talvez um complemento ao canal sobre essa questão que eu falar, não, porque no final uma pessoa que seja conservadora finge que eventualmente é igualitária para descobrir quem eventualmente não seria conservador. Quem concordar com alguma igualdade, na verdade, está fingindo e isso teria sido descoberto devido a algum conservador ou alguém de direita eventualmente fingir isso, daí acabou descobrindo quem seriam, entre aspas, os mais igualitários ou o pessoal de esquerda. Ou do contrário, o pessoal de esquerda que se vale de doutrinas conservadoras para descobrir quem eventualmente teria algum tipo de ganância e depois dizer que isso eventualmente é desnecessário, como também nessa situação contrária que eu falei. Para mim isso não exatamente importa, até porque na verdade justamente em relação à questão da doutrina trabalhista, por exemplo, se isso foi sujeito como engano para mim na igreja, não quer dizer que eu tenha acreditado isso como engano pela Bíblia. Então se os caras eventualmente tiveram essa, como é que eu posso dizer, essa aparência, vamos dizer assim, sobre a questão financeira justamente, porque eu entendia que eventualmente era pecado usar dinheiro de quem não queria usar para isso, né? E aquela coisa, uma vez que. Então, justamente, se eventualmente não usassem o dinheiro para essa questão, eu precisaria encontrar por outra fonte, porque as pessoas, de repente, numa situação, poderiam parar de dar. Então, quer dizer, isso é uma possibilidade, isso é uma plausibilidade. Eu falei, porra, peraí, né? Seria pecado, nesse caso, por outra série de versos, né? Mesmo em relação ali à questão de pai e mãe, que em algum momento também sugeriam questão de outra atividade e tal. E mesmo também por justamente outra coisa que foi esquecida, né, jogada por debaixo do pano, foi a questão de que se eventualmente eu tenho pecados, pode ser que realmente eu não seja ajudado financeiramente. Isso é a outra grande plausibilidade. Se não grande, pelo menos é uma plausibilidade. E de qualquer forma, em relação à doutrina, também não faz sentido, porque se quer usar algum tipo de teste nesse sentido, usando capa e na verdade representando outra coisa por trás, não teria total cabimento, porque, por exemplo, vamos verificar quem tem ganância. Sim, mas eu não poderia eventualmente continuar na igreja por outro problema doutrinário, não necessariamente vinculado à esquerda ou à direita. Porque a questão do conservadorismo, comunismo ou esse embate entre duas teorias, na verdade, em termos de bem e mal, ela é secundária. Não que ela não possa ser aplicável em determinadas situações, mesmo até bíblicas, ou até da Bíblia ser derivada em porções e em situações. Não em todas e não de maneira tão genérica assim. Mas o meu problema seria outro, na verdade. O meu problema até em outro ponto ele poderia ser relativizado, mas também não seria com base em azul, vermelho, esquerda, direita, conservadorismo ou capitalismo. Capitalismo não necessariamente é tão conservador, conservadorismo, capitalismo contra comunismo ou o que for, né? Independentemente dessas doutrinas conflitantes, ou mesmo se você entendeu o próprio conflito em si como uma doutrina, né? Como esse antagonismo entre forças ou orientações diferentes, isso não exime o debate e não isola ou não anula a existência de outros debates, talvez até mais profundos, em outras camadas, em outros pontos. Então, fica esse complemento no canal. E dizer que a questão financeira, a dúvida já existia antes, justamente por essa questão de eu usar dinheiro de quem eventualmente não gostaria para esse tipo de finalidade, né? No caso, a finalidade espiritual. E na maior parte das vezes não estava claro, vamos dizer assim, não, estava claro que a orientação era para esse lado, de que preferiam que o dinheiro não fosse usado nesse sentido. E em outros momentos, de repente, não ficou tão claro, mas na maior parte dos momentos a impressão era essa. Então eu não vejo como eventualmente eles poderiam ter feito essa alteração argumentativa, né, no sentido, não, nós estamos fingindo que somos conservadores para. Na verdade, nós somos igualitários, ou seja, como se eu fosse igualitário. Não, mas eu não tô, o meu problema com a igreja é outro. O problema com a igreja é doutrinário. Se eles estão fazendo isso, bom, eu também tenho um problema que eu não usaria esse negócio de capa, se bem que eu não sei se é capa. E outra coisa que eles fizeram, acho que para testar, porque eles preferiam isso, viram que não deu certo, depois mudaram a argumentação. Poxa, não deu certo, quer saber, vamos sugerir para ele ficar no voluntariado e pronto. Acho que é mais ou menos isso. Só que de uma maneira crítica para manter rédea, o que é pecado. E eu tentei me desvencilhar. Então, justamente, dá uma impressão muito fake. Então, eu nunca acreditei nessa história. Não, vamos agora mudar a argumentação, porque na verdade nós estamos enganando que o dinheiro era necessário. Não, mas a impressão não dava essa. E de qualquer forma, não, porque o argumento não seria usado, o argumento a ser usado não seria esse, né? O argumento não seria. Justamente, o argumento usado contra mim foi no sentido de que eu estaria prejudicando outras pessoas por usar dinheiro ou mesmo pela questão profissional. Esse argumento foi efetivamente usado contra a minha pessoa. Então, né, não sei se as pessoas estavam antecipando isso com o objetivo de
de me salvar, mas esse argumento foi utilizado. E de qualquer forma, ok, se eles fizeram isso de uma maneira amistosa, ok. De repente, para eu usar isso como argumento depois, que eu teria sido atacado nesse aspecto, ok. Não sei se foi usado de maneira amistosa, não parece ter sido. De qualquer forma, não importa, porque a Bíblia já não trazia esse argumento de maneira amistosa. Em vários outros versos, entendeu? Então eu me baseava neles justamente para falar, não, talvez realmente seja aqui pecado não fazer a questão do trabalho secular, e isso influenciaria, sim, aí a questão da busca financeira. Então é isso, apenas esse complemento. E se depois eles mudaram a argumentação, para mim é fake, porque eu acho que eles não eram o objetivo inicial. Eles mudaram a argumentação depois, fazendo todo um esquema, todo um aparato argumentativo que não era aparentemente verdadeiro antes, que não seria usado dessa forma diante dos demais, não foi efetivamente usado diante dos demais, porque o argumento foi usado, não só a questão de, por exemplo, vincular, não, porque você prefere essa atividade, não era só essa linha, né? Que era falsa, inclusive. Mas foi usada a linha de que outras pessoas estão sendo se sentem mal por eventualmente eu ter feito a opção ali pelo voluntariado. Essa argumentação foi enveredada também, né, na verdade. Então fica esse complemento. E eu já vi um pessoal dizendo assim, não, mas você busca mais argumentos, você treina mais. Não, outra argumentação meio fake, porque eu posso até treinar mais e usar mais o meu tempo para me desvencilhar de questões argumentativas terríveis. No entanto, são muito mais pessoas, não é uma outra pessoa, são várias pessoas que eventualmente bolaram argumentos contra mim. Então, e que eventualmente foram usadas para expor, não só para pensar o argumento, mas foram usadas para expô-los. Ou seja, a rede foi muito maior. Então eu tive que fazer também um estudo proporcional, um treino proporcional, mas em 2020, na verdade, porque depois eu também não li tanto a Bíblia assim. Mas em 2020 eu tive que fazer um treino proporcional àquilo que seria, na verdade, se bem que eu não sabia naquela época, que eu seria atacado, só a partir um pouco depois do início do segundo semestre, que daí eu comecei a ser atacado em rede social. Mas estou dizendo assim, eu tive que eventualmente ler a Bíblia e pensar sobre temas de maneira exponencial, desculpe, de maneira proporcional à quantidade de pessoas que atacariam e até a quantidade de argumentos lançados. Como haveria muitos argumentos lançados, eu falei, não, vou ter que ter uma capacidade de resistência face a essa argumentatividade lançada, né? Eu vou ter que ter não só uma resistência, mas também argumentos contra isso. Então não é que eu tive que... Aí eu treino em proporção também, por vezes talvez um pouco mais, por vezes um pouco menos, em proporção. Na questão de filho espiritual até foi um pouco menos, na verdade. Mas em proporção àquilo que seriam os ataques. Digo, não depois da acusação, mas antes da acusação que eu recebo em 2022, no começo, eu tinha pensado menos sobre esse tema do que de repente eu deveria. Né? Porque eu não tinha feito a continuidade de uma determinada ramificação que seria importante. Mas estou dizendo assim... foi proporcional à quantidade de pessoas e à quantidade de argumentos que seriam lançadas e boladas por mais de uma pessoa contra mim. E também expostas por mais de uma pessoa contra mim. Então, como a quantidade de argumentos foi grande, a carga protetiva automaticamente teria que, de alguma forma, guardar alguma proporção face a isso. E talvez em alguns temas não tenha sido suficiente, em outros foi. Então, acho que até talvez a maioria tenha sido. Mas apenas para fazer esse complemento e...